Fala aí, futuros marinheiros do Brasil! Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática com Benayon. Neste vídeo, vamos dar início à resolução das questões de matemática da prova de aprendizes marinheiros do ano de 2019. Tá legal? Bom, como referência, o caderno amarelo. Então vamos lá, galera, vem comigo! Bom, galera, como é que a gente vai proceder aqui? Eu pensei no seguinte, vamos fazer um resumão do principal tópico abordado na questão. E em seguida, eu resolvo a questão para vocês. Beleza? Então vamos lá, a primeira questão é a questão de número 21. Lembrando, referência ao caderno amarelo. Vamos fazer a leitura da questão. Seja f uma função real definida por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. O conjunto imagem dessa função é o intervalo. Bom, galera, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer uma recordação do que é o conjunto imagem de uma função. Bom, conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Lembrando, conjunto A, conjunto de partida, é o domínio, é onde mora o x. O contradomínio é onde mora o y. Bom, e esse subconjunto que nós chamamos de imagem são os y's que foram associados a algum x, tá? Só para lembrar, a gente até denota imagem de x como um f de x. Beleza? Então aqui é uma coisa importante a ser recordada. Uma outra coisa, graficamente o conjunto imagem ele está no eixo y. Claro, olha aqui, ó, ele é um subconjunto do contradomínio. O contradomínio é o y, beleza? Então, vai ser sempre uma parte, né, um intervalo do eixo y. Para a gente observar melhor, a gente vai observar sempre o seguinte, o intervalo limitado, né, onde você tem imagens. Observe aqui, ó, esse y aqui, ele não encontra o gráfico da função. Então, ele é um y desse aqui, ó, que faz parte do contradomínio, mas não faz parte do conjunto imagem. Já esse valor aqui, por exemplo, que eu posso destacar, ó, esse x aqui, esse ponto, ele tem um x para cá e um y que pertence ao conjunto imagem. Beleza? Então aqui é importante ter essa interpretação. Muito bem, então vamos à nossa questão agora. Ele dá a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, ou seja, uma função quadrática, e ele quer conhecer o conjunto imagem. Bom, a gente vai dar um pouquinho mais de volta aqui, tá? Porque a gente vai detalhar, vai aproveitar a questão, né, para a gente falar, né, dos principais detalhes, e depois eu destaco para você aquilo que era estritamente necessário para resolver a questão. Beleza? Então vamos lá. Bom, para a gente conhecer melhor, visualizar melhor o conjunto imagem, o que a gente vai fazer? Eu vou construir o gráfico. Na verdade, eu vou fazer um esboço do gráfico, beleza? Por quê? Porque aí eu consigo claramente identificar um intervalo em y que vai me dar o conjunto imagem. Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu vou achar as raízes. Você vai ver que depois, né, que a gente tiver resolvido a questão, não é necessário determinar as raízes, mas dentro daquela ideia de fazer já um resumo, a gente não vai gastar muito tempo para isso. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos igualar a função a zero para encontrar as raízes. Isso é a definição. Então, para a gente encontrar as raízes, a gente pode aplicar aqui, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Então, vamos calcular o delta. Delta b ao quadrado, então, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4ac. O a é 1, o c é 2. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Portanto, delta aqui é igual a 1. Beleza? Bom, então, calculando as raízes, x é igual a menos b, ou seja, o oposto de b. Como b é menos 3, aqui vai ficar 3, mais ou menos raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2a. 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, nossas raízes são 3 mais 1 dá 4, dividido por 2 dá 2. E 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1.
Ou seja, 1 e 2 são as raízes, beleza? Bom, um fator aqui importantíssimo nessa questão é o y do vértice, você já vai entender. Então, eu vou calcular o y do vértice. O y do vértice é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos delta. Quanto é que foi o nosso delta? 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 4a. Como o nosso a é 1, 4 vezes 1 dá 4. Então, tá lá. O delta, perdão, o y do vértice da nossa função é menos 1/4. Então, observe o seguinte. Agora, para eu esboçar o gráfico dessa função, lembrando, né, o gráfico cruza o eixo y sempre no valor de ordenada indicado pelo C. Bom, para maiores detalhes da construção do gráfico, eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo um link com uma aula que eu gravei aqui no canal falando sobre a construção do gráfico da função quadrática. Beleza? Então vamos lá. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? As raízes são 1 e 2. O y do vértice a gente achou aqui, a gente sabe que o x do vértice ele é o ponto médio. A gente pode também calcular aqui o x do vértice fazendo 1 mais 2 dividido por 2. Né? É o ponto médio entre as raízes. Tá? E lembrando, também pode ser usado a fórmula x do vértice menos b sobre 2a. Beleza? Então aqui a gente vai determinar o vértice da função, aqui é menos 1/4. E aí, o gráfico fica assim. Ó. Vou fazer um esboço. Pronto, tá lá. Agora, com essa ideia aqui, ó, a gente vai olhar qual é o intervalo que nos interessa. Tem que ser sobre o eixo y, lembrando, e não pode ser qualquer y. Tem que ser aquele y que teve, na verdade, uma associação com x. Então, você vai observar que a partir do menos 1/4, né, que é a ordenada que representa o y do vértice, todos esses valores daqui, ó, daqui para cima, pertencem. Então, ó, e observe que aqui continua, né? Então, todos esses valores aqui, né? Porque eu parei o desenho aqui da parábola, que vai parar também a imagem. Não, ela vai continuar. Isso aqui é infinito, né? Cresce para cá, infinitamente, para cá também, infinitamente. Beleza? Então, olha aqui, ó, o que a gente pode observar? Que o intervalo que nos interessa são todos os valores de y que são maiores do que menos 1/4. Então, você vai observar aí nas suas opções que existe um intervalo assim, ó, fechado, que é esse colchete aqui, em menos 1/4, até não, né? Mais infinito, aí é aberto, né? A gente põe um colchete invertido. E aí você tem, deixa eu só pegar aqui minha cola, já voltei, letra C, né? Observe que ele até aqui, você pode representar assim, tá? Não tem problema algum, mas você também pode representar assim, tá? Bom, e isso você encontra no item C da questão. Então, Fabrício, em resumo, o que eu preciso fazer para achar o conjunto imagem? Bom, está todo feito aqui. No caso da função quadrática, especificamente, o que você vai precisar? Do y do vértice. E aí, você vai ter duas situações. Se a concavidade da parábola está apontada para cima, você vai pegar todos os valores em y a partir do y do vértice, que são maiores do que o y do vértice. Beleza? Bom, mas a parábola também pode estar com a concavidade apontada para baixo. Nesse caso, você também vai precisar do y do vértice. Porém, os valores de y que você vai tomar são todos menores do que o y do vértice da função. Beleza, galera? Chegamos ao fim da nossa primeira questão. Espero ter ajudado. Tamo junto, vamos nessa, juntos à vitória. Forte abraço e até a próxima.